Eu sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, segundo a graça do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor aqui em 2 Pedro, capítulo 3. E o verso 3, vamos ler alguns versículos que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado das águas e do meio delas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham ao arrependimento. Amém? Esse texto, irmão, nos fala ou nos exorta com respeito à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E algo nos preocupa a cada dia, porque, como nos dias de Pedro, que Pedro aqui exorta os nossos irmãos através dessa carta universal, é que muitas pessoas têm perdido a expectativa do arrebatamento. Amém? Têm perdido a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, do dia que o Senhor marcou para vir buscar a tua noiva e para levar-se para si mesmo. Amém? E assim vai a igreja do Senhor andando em uma parte não muito pequena, andando de passos largos à perdição, perdendo o juízo espiritual, perdendo o senso espiritual, guiados por homens andam segundo as suas próprias concupiscências, homens que não têm preocupado, amém, de passar a verdade para o rebanho e exortá-los, despertá-los para esse dia glorioso que é o dia do Senhor Jesus Cristo, e que é um dia também do acerto de conta, onde o Senhor ele vai chamar a juízo a cada um para dar conta das suas obras, seja ela boa ou seja elas más. Amém? Então o apóstolo Pedro ele vem exortar-nos para que nós venhamos entender, compreender a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é algo sério e algo real. Não dando ouvido a ventos de doutrinas malignas, mentirosas, enganadoras, que tenta colocar confusão em nossa mente, como aqui colocaram a confusão certamente na mente de muitos cristãos da época de Pedro, a ponto de questionar com respeito à promessa do Senhor Jesus Cristo, da sua vinda e do arrebatamento, a ponto de expressar e dizer: olha, que desde que os nossos pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ao ponto de ignorar textos bíblicos, promessas do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que já havia se cumprido, e aqui Pedro faz questão de relembrar os mercenários e como os cristãos desanimados e desfalecidos, levados pela mentira, dos dias de Noé, e lembrando ali dos céus e da terra, que foram tirados das águas, e que no meio das águas, diz Pedro no capítulo 5, subsiste,
E que estes esqueceram que estas mesmas terras, pelas quais coisas realmente pertenceu o mundo de então, ela foi coberta pelas águas do dilúvio. Então, como diz, esses que perderam a fé, que perderam a esperança do arrebatamento, nem todas as coisas permanecem como desde o princípio, pois desde o princípio, amém, muita coisa aconteceu, a cumprir-se a promessa da palavra do Senhor, como nós aqui, pela carta do apóstolo Pedro, essa carta universal vem nos alertar o próprio dilúvio, amém, cumprindo a palavra do Senhor. Olhando mais para frente, nós vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra, cumprindo a palavra do Senhor. E promessas essas que o Senhor já tinha feito de antemão, antes dos acontecimentos, e cumpriu. E não por que se lembrar da promessa mais gloriosa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a promessa do nascimento do Messias, de como ele iria nascer, de onde ele iria nascer, de que tipo de mulher ele iria nascer, de como ele iria morrer e ressuscitar. Amém? E tudo se cumpriu, mostrando a nós de que estes homens levados pela carne ou pela concupiscência da carne, sem visão espiritual, eles não devem ser ouvidos. E despertarmos de que o arrebatamento ele existe, ele é real e ele vai acontecer. Como aqui Pedro ele nos alerta pela palavra do Senhor, amém, dizendo que os céus e a terra que agora existe, pelas mesmas palavras se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Por mais que pareça tardar, amém, o apóstolo ele diz, olha, não ignoreis, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se parece que passou alguns anos, 1000, 2000 anos, até essa época, 4000 anos mais ou menos, até essa época de Pedro, amém, Pedro está dizendo, olha, não ignoreis, ou o Espírito de Deus, através de Pedro, está dizendo, não ignoreis, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, para mim e para você pode parecer demorado, e dentro de 1000 anos, muitas gerações vêm, muitas gerações vai, amém, mas para o Senhor esses dias são como nada, e o Senhor virá buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, muito em breve, como diz o escritor aos Hebreus, em capítulo 10, dentro de um pouquinho de tempo, o que vem virá e não tardará, amém, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir arrebatar o seu povo, amém, o Senhor diz aqui, Pedro, ele não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, o Senhor ele vem na hora certa, ele já tem o tempo determinado, ele vem buscar a sua igreja, quando chegar a hora, ele vai vir, amém, ele não tarda, ainda que alguns tenham por tardio, mas o Senhor diz aqui que ele é longânimo para convosco, para quê? Para que realmente ele quer que muitos venham ao arrependimento, ele quer que realmente nós não venhamos nos perder. Então, este tempo que parece demorar é o tempo da misericórdia, é o tempo da longanimidade de Deus, da benignidade de Deus, dando tempo ao tempo para que eu e você venhamos cair em si como filho pródigo, venhamos reconhecer as nossas falhas, misérias, e venhamos consertar com Deus, venhamos ajustar o nosso altar na presença do Senhor, porque o Senhor virá buscar a sua igreja, ele virá arrebatar o seu povo. É uma promessa que podemos dizer infalível, amém, ela vai cumprir. Em menos tempo
em menos hora, em menos momento que nós esperarmos, o Senhor virá. No abrir e fechar de olhos, como ele mesmo diz, como um relâmpago que sai do Oriente, mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, diz a palavra, o próprio Jesus em Mateus 24, 27. Mostrando-nos o quanto nós precisamos nos preparar, nos ater à vontade do Senhor, parar de dar ouvido a falsos profetas, falsos ministros, enganadores, aqueles que torcem a verdade, ensinando a igreja a mentira. E muitos não estão mais se preocupando em se preparar, em colocar a vida no altar. Estão se entregando às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, à soberba da vida. Estão perdendo a direção da santidade, da verdade, da integridade, da moral, do caráter espiritual. Estão se entregando às dissoluções deste mundo. Amém? Mas o Senhor, Ele vem me alertar, o Senhor, Ele vem te alertar. Olha, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, diz Amós. Preparemos-nos para encontrar com o Senhor, porque Ele virá e não tardará. Amém? Então esta é a mensagem para mim e para você. Não nos deixemos nos enganar, mas venhamos firmar-nos na vontade e no querer do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar, seu lar, sua vida, sua família. Que o Espírito possa continuar falando ao teu coração através dessa mensagem, que eu e você, nós possamos despertar-nos a cada dia, para que quando o Senhor voltar, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.